Salve, salve família, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Salve Incrível e hoje nós temos um formato diferente, um formato especial, porque nós estamos ao lado de duas pessoas especiais que eu amo muito. Olha. E eu quero já chamar aqui, então quero primeiro dar as boas-vindas para minha amada esposa Grazi. Salve, galera! Que bom estar aqui para bater mais esse papo com vocês. Fica ligadinho, vai ter muita coisa boa. E é isso, vamos junto. É isso aí, direto dos estúdios Salves. Nós estamos recebendo hoje uma pessoa que nós admiramos, que Deus nos deu a honra de caminhar perto, de ter uma amizade e de construir algo juntos. E nesse dia, né? Não sei quando você está vendo esse podcast, mas nós vamos receber aqui na nossa mesa, com muita honra, nosso querido pastor Alisson. Que alegria! Salve, galera! Tô muito feliz. Amém. Vai ser um tempo precioso. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado. Tamo juntasso. E vamos bater um papo aqui, vamos falar um pouquinho sobre a sua vida, sobre o ministério, vamos falar um pouquinho sobre as suas experiências no campo missionário. Amém. E vamos lá, vamos começando então, pastor. Vamos entender um pouquinho de como começou, né? Para quem não sabe, né? Vamos só dar uma introdução aqui. O pastor Alisson hoje ele tem um trabalho incrível no Sertão. Isso. Né? Através do Instituto Céu no Sertão. Então ele tem feito uma obra incrível, não apenas, ele está hoje, né, no sertão do Ceará, mas também na Bahia. O pastor já passou por quase todos os estados aí. Deus tem nos dado essa Nordeste. oportunidade, graças a Deus. Amém. E vamos lá então, pastor. Vamos falar um pouquinho sobre a sua história, queria saber um pouco mais, né? De como começou o teu chamado, como começou a tua história, o que te inspirou a começar uma obra. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o senhor. Bom, então, Deus me chamou muito cedo, né? Eu conheci Jesus depois de uma experiência bem triste que eu tive na minha vida, que foi o abuso sexual, que eu passei quando eu tinha por volta de 6, 7 anos de idade. E com 8 eu participando de um culto, indo com a minha mãe, ela fazia parte do grupo do ciclo de oração das irmãs, então eu ia pro culto. E nesse meio aí eu acabo entregando a minha vida para Jesus, né, na minha infância mesmo, e foi na verdade foi uma válvula de escape. Até então não estava processando tudo que havia acontecido comigo, né, no decorrer daquele período, e muita coisa ainda não entendia, né. Então a igreja chegou num momento assim bem forte de restauração e restituição sobre a minha vida. Glória a Deus. E de qual estado que você é mesmo, pastor? Eu sou de Goiânia, né? Goiânia. Sou lá de Goiás. Aí, top. Lugar que eu amo demais. Amém. E sempre o senhor sempre foi criado na igreja? Então, quando eu conheci Jesus na minha infância, desde então, todos os meus dias, toda a minha fase geracional foi dentro da igreja. Tem sido na presença do Senhor. Já. Na parte da infância, toda a adolescência, juventude, amém. Casei, sou pai, glória então tudo nessa fase aí já são quase 27 anos de igreja. Amém. E pastor, o que te despertou, né, para você realmente largar a mão de tudo, né? Para quem não sabe, pastor abriu mão de sonhos, de muitos planos, faculdade, de muitas casa, coisas, família, abrir mão de tudo, né? Para ir para um lugar, para ser direcionado para cuidar de pessoas, de famílias em um outro lugar totalmente diferente do lugar que você nasceu, foi criado, né? O que aconteceu? O que foi o despertar assim? Eu sempre tive aquele desejo de ser usado por Deus, né? De ser um instrumento nas mãos de Deus. Então, eu queria que tivesse uma oportunidade ali, eu abraçasse aquela oportunidade, eu queria me entregar, né? Sendo algo que fosse de Deus. Então, eu sempre orei, né? E sempre tentei buscar a Deus qual era o meu chamado, qual era o propósito dele sobre a minha vida, porque a gente corre o risco de estar dentro da igreja e muitas vezes se acostumar, né? Com aquela fase religiosa, com aquele ciclo ali que muitas vezes é te prendendo, você acha que você só tem a sua missão aí no culto dia de domingo, sentar no banco, terminou o culto, você volta para sua vida, para sua rotina. E eu sempre falava para Deus, eu não nasci para isso. Eu não quero isso para mim, né? Então eu sei que Deus tem algo muito maior. E já foi ali na minha adolescência que eu passei a entender que eu poderia sim ser útil na obra de Deus, né? Que eu poderia sim ser útil na grande comissão. E são várias histórias, né, de grandes homens de Deus que acabam nos inspirando, né? Principalmente nessa obra missionária, porque eu sempre gostei desse trabalho missionário, né? Do ID, né, dessa obra mais apostólica. Então sempre foi algo que muito queimou no meu coração. E é algo que eu me identifico bastante. Então, quando foi para mim deixar Goiânia, deixar a casa dos meus pais, a minha família,
Não vou dizer que foi 100% fácil, mas é algo que Deus já estava me preparando, eu já queria viver aquilo dali. Então, quando é algo que queima dentro de você, é igual a história dos jovens moravianos, né? Que é algo que mexe muito comigo, né? Um dos pilares de uma vida dos jovens moravianos era o seguinte: você nunca pode orar por algo que você não está disposto a ser a resposta. Então, ou seja, e esse é o grande erro nosso, que nós oramos para Deus fazer tanta coisa e Deus quer usar você para você ser a resposta daquilo que você está orando. Então, era mais ou menos essa vibe aí. Senhor, se não for para eu ser a resposta, então que eu nem ore, nem que eu te peça. Eu acho que a gente está numa geração de muita terceirização, né, pastor? Terceiriza. As pessoas olham os problemas, criticam os problemas, apontam o dedo, mas não fazem nada para mudar. Não fazem nada. Né? E Deus quer usar você para ser a resposta daquilo que você tem orado. Exatamente. Então, uma coisa que eu levo muito a sério, tem um grande homem de Deus, fugiu o nome dele aqui agora, ele foi conhecido como o homem das 1000 orações respondidas por Deus. Fugiu o nome dele aqui. E ele fala algo que é algo muito importante. Ele fala assim, que no ambiente do campo de oração, enquanto você está orando ali, o inimigo, o diabo, ele não tem poder sobre a sua mente. Ele não tem poder sobre a sua vida, naquele ambiente de oração. E muitas vezes nesse ambiente de oração, o Espírito ele vai jogar alguns insights. Aí vem nome, vem lugar, vem cor, vem pessoa. E aí você não entende, você começa a repreender durante a oração achando que é do diabo. Mas são situações, são pessoas, são lugares, são nomes que Deus quer que você ore. Deus está te tocando para você orar por aquele lugar, porque você precisa, né, de fato, você vai ser um instrumento de alcance e ser salvação. Quantas vezes eu orei pedindo para que Deus, de alguma maneira, protegesse as crianças vítimas de abuso? Quantas vezes eu orei, quantas vezes eu estava na sala da minha casa assistindo o Jornal do Meio-Dia, ou assistindo o Jornal do Almoço, o Jornal Nacional, e ali, de repente, eu vi uma notícia de um cara, de um padrasto, de um tio, de um irmão que abusou de uma criança, e aquilo mexia comigo e eu começava a orar: Deus, cuida dessas crianças, Deus, salva as nossas crianças, Deus, faz algo. E mal sabia eu que Deus queria era usar me usar para que eu pudesse ser um instrumento de alcance, de salvação e de transformação na vida das crianças. Então, assim, eu tenho muito cuidado com aquilo que eu oro, porque Deus é especialista em ouvir e transformar a sua oração em ação. E essa ação vai partir de você. Exato. E eu acho que, assim, pastor, aquilo que você experimentou, viveu ali, por mais que no momento foi horrível, se transformou naquilo que a palavra de Deus nos fala, né? Que todas as coisas cooperam para o nosso bem, não é? É porque a gente não consegue ver Deus na tempestade, a gente não consegue ver Deus no luto, a gente não consegue ver Deus em um abuso, tudo a gente demoniza, né? Por mais que tenha uma influência que não parte de Deus, muitas vezes é maligna mesmo, mas Deus nos dá a oportunidade de pegar aquilo ali como de um ambiente de transformação. Então, assim, não é que seja fácil para mim hoje falar do abuso. Mas é fácil para mim falar algo que está cicatrizado na minha vida. Exatamente. Criou uma cicatriz. Tá ali o machucado, tá ali, mas eu não sinto mais dor, porque foi cicatrizado. É uma parte da minha história e que hoje eu posso usar como cura na vida de outras crianças. Então, assim, aquele menino que ficava em frente ao Jornal Nacional, que ficava em frente ao Jornal do Almoço, orando, pedindo para Deus salvar as crianças, é aquele mesmo menino que Deus mandou lá pro Nordeste, que Deus mandou para outros países, para outras nações, para alcançar outras crianças e transformar a vida de outras crianças. Então, assim, a nossa oração ela é muito forte. E Deus vai usar você para ser a resposta àquilo que você tem orado. Amém. Uau, que incrível. E pastor, conta um pouquinho pra gente como que foi esse momento de você realmente se despedir dos pais. Com quantos anos mais ou menos você saiu de casa pra missão? Pastor, acho que eu tinha acabado de completar 18 anos, já estava entrando na casa dos 19. Eu estava já na faculdade, já estudava, morava com a minha mãe. Né, meus pais são divorciados, aí eu morava com a minha mãe, minhas irmãs, 2 já tinham casado, uma foi morar com meu pai, então eu fiquei com a minha mãe em Goiânia, né, ajudando ela. Então, assim, eu já estava fazendo faculdade, cursando, e para minha mãe foi um choque, né? Foi um choque, né? E era por mais que fosse algo que eu queria viver, mas eu ficava naquele medo, assim, poxa, como é que vai ficar minha mãe? Como é que vai ficar toda essa situação? Mas era algo que em Deus eu precisava viver, né? E quando Jesus fala bem assim, quando ele fala assim, olha, se você não for capaz, Jesus é incrível, porque o primeiro teste do seu chamado com Deus vai ser o seu relacionamento. Deus vai testar o seu relacionamento. Quando ele fala assim, olha, aquele que não for capaz de deixar pai e mãe
por amor a mim. Que é o vínculo mais forte que a gente E por que ele colocou pai e mãe? Porque, como você falou, é o vínculo mais forte e são os relacionamentos mais importantes na vida de um homem, de uma mulher, de uma pessoa. Aquele que não honra pai e mãe. Só pra você ter uma ideia. E ao mesmo tempo, se a gente olhar para um outro contexto, então contradiz com aquilo que ele fala. Aquele que não honra pai e mãe. Peraí, então, muitas vezes vai ter que falar, não, talvez pro olho natural isso é uma desonra, mas talvez para Deus você tá honrando aquilo que o Senhor te chamou. Então, assim, e ele colocou, e sempre ele vai usar isso como teste, né? E aquilo foi acho que aquele foi um dos primeiros testes no meu chamado, que foi de fato cortar o cordão umbilical, cortar todo o vínculo, né? Porque desde quando eu saí lá, eu tinha, como eu falei, já estava entrando na casa dos 19 anos, foi quando eu tive, de fato, o primeiro contato com a obra missionária. Desde então até hoje, eu não retornei mais para casa, e eu tô com 34 anos. Então é uma jornada aí. É uma vida. É uma vida aí, né? Sim. A gente não tá falando de 5 anos, a gente tá falando de muitos anos, né? E Deus, ele tem dado... Hoje, eu sempre falo, né? É um orgulho para minha mãe, um motivo de honra. Minha mãe fica orgulhosa, meu pai sente orgulho, né? Do filho que eles deram para Deus. Eu lembro que eu cursava, fazia uma faculdade em Goiânia, e aí eu não tinha contado para minha mãe que eu havia trancado, cancelado o meu curso, né? Simplesmente fiquei uma semana dentro de casa, ia entrar a segunda semana, e minha mãe me viu, ficou preocupada. Peraí, o que aconteceu? Não é férias, não é feriado, por que você não tá indo pra faculdade? Eu falei, mãe, não adianta eu fugir mais não, senta aqui no sofá, deixa eu falar pra senhora. E aí Deus me chamou, eu tô disposto a ser missionário, eu tô orando para Deus me enviar, eu não quero mais, de uma maneira natural, servir a minha vontade, mas eu quero servir a Deus. E eu lembro que ali naquele sofá minha mãe começou a chorar mesmo. Eu falei, meu Deus, porque eu tava fazendo um curso, pastor Eric, que era o sonho da minha mãe. Né? Eu estudava enfermagem, minha mãe trabalhava na área da saúde, ela queria ter um filho, algum dos filhos dela na área da saúde. Seguiu os passos. Mas na verdade ela queria um filho médico. Medicina não deu, vamos fazer enfermagem aqui. Tá perto, qualquer coisa, muda de curso no meio do caminho. E aí fiz enfermagem por causa dela. Eu trabalhava numa clínica que o médico, né, que era o responsável, o dono da clínica, era um médico que trabalhava com ela num hospital público lá de Goiânia, na rede pública, só que eu trabalhava na clínica dele particular. Então, assim, Deus começou a encaixar, ela ficou muito feliz, muito orgulhosa, porque eu já estava estagiando em uma área, né, eu já estava estagiando, já estava sendo encaminhado, né. E aí, eu falo pra minha mãe, eu preciso dizer uma coisa pra senhora, né. Falei, mamãe, é o seguinte... eu cancelei, desisti e eu quero viver o meu chamado em Deus. Minha mãe chora e aí de repente ela levanta a cabeça, ela fala bem assim, deixa eu dizer uma coisa pra você, Alisson. No dia que você nasceu, eu te entreguei pra Deus. Você não é meu. Você pertence a Deus. Então vai, meu filho. Então aquilo foi um combustível. Sim. Aquilo me impulsionou. Eu nasci pra isso. Eu nasci pra isso. Então, ou seja... E aquilo foi a confirmação, né, de que realmente eu estava tomando uma decisão em Deus, né, debaixo de uma palavra, debaixo de um ambiente propício para viver aquilo dali, que é o erro dessa geração, é uma geração que ignora a liderança, ignora os pais, e aí você vê uma geração aí totalmente superficial, casamentos destruídos, porque não escuta pai, não escuta mãe, não escuta a liderança, e são princípios importantes na nossa vida, né? E aí minha mãe, naquele momento ali, eu senti ela me enviando. Né? E aquilo ali foi muito importante para mim. Né? Aquilo ali foi muito importante. Eu lembro que ela foi me deixar no aeroporto e... Aí você tava indo pra onde, pastor? Eu tava indo pro Ceará. Pro Ceará. Pro Ceará, onde eu tô hoje. Isso me marcou muito a minha mãe, porque ela me deixou lá no aeroporto, chorando, né? Porque ela sabia que era um caminho sem volta. Sim. Talvez ela... Poderia acontecer alguma coisa, talvez ela não voltaria a ver o filho dela mais. Não tava no controle dela mais. Tava no controle dela agora. Né? Não tinha aquela coisa, filho, vem almoçar aqui com a mamãe no final de semana, vem passar um feriado aqui. Não tinha mais isso. E não era um lugar tão perto. Não era um lugar. A gente tava falando de mais de 2.000 km, né? Não é assim, pegou, né, o ônibus, chegaria 3 dias depois, né? Sim. Eu lembro que ela chorou muito, 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 muito mesmo. E aí no outro dia minhas irmãs, né, até mesmo algumas tias me ligaram, me chamaram de irresponsável. Acho que eu nunca nem tinha compartilhado sobre isso. Porque minha mãe, dali mesmo, ela foi pro hospital, passou mal. Meu Deus. Né? Então, assim, aquilo me perturbou bastante. Sim.
Mas depois ela me ligou, já estava tudo bem, né? Mas as pessoas nunca entendem quando você está disposto a dar um passo em direção ao seu chamado. Mas eu sou apaixonado dos meus pais, né? Até esses dias a gente teve um evento, que foi o nosso Impacto Kids, e aí eu tava revendo toda a nossa trajetória, né? Tudo que a gente tem construído, vivido ali no sertão. E aí um rapaz foi lá fazer uma gravação, né? Gravar também comigo material. E aí ele fez uma pergunta, né? Sobre aquilo dali, perguntou se eu não sentia falta da minha família. Como assim não sinto falta? Eu sinto muita falta, né? Eu até falei, meus pais estão ficando velhos, né? Os meus sobrinhos estão crescendo. O tempo passa. Eu não estou acompanhando a fase de crescimento dos meus sobrinhos. Eu não estou acompanhando a velhice dos meus pais, né? Minhas irmãs da mesma forma. Então, assim, é difícil você estar longe de quem você ama de verdade, né? De pessoas que construíram a sua vida. Uma renúncia. É uma renúncia. E, assim, você quer ver quando chega dia dos pais, quando chega dia das mães, dá aquele aperto, aquele desespero. E quando é meu aniversário? Nossa, mano, dá aquela tristeza. Por quê? Porque você tá longe de pessoas que são essenciais e vitais para sua vida, né? Mas é recompensador. Por que é recompensador? Você vê os frutos. Então, você olha para trás, eu deixei minha mãe, deixei meu pai, deixei 3 irmãs, né? Deixei aos meus sobrinhos. Pessoas importantes. A gente tá falando de quase 10 pessoas, tá? Mas aí você olha para os frutos, você olha aí, mano, esses 10 me ajudaram a ganhar mais de 5.000 crianças. Então isso é recompensador. Toda essa renúncia, toda essa entrega, né? Então, assim, isso traz essa paz ao mesmo tempo, né? Que Deus está com você. E que isso marcou muito a minha vida. Então, hoje meus pais são bastante importantes, né, na minha família. Como eu falei, hoje eu sou casado, a minha esposa é uma mulher incrível, uma mulher, assim, apaixonada por Jesus. A minha filha, né, tem 3 anos, ela está crescendo nesse ambiente, né? Ela ela é missionária nata, né? Eu falei missionária pioneira, essa aí é missionária, mais missionária do que eu, ela é. Então, é um testemunho vivo que você está gerando, né? E eu tenho muito temor em Deus, porque eu tenho um temor, eu sei que em Deus, em nome de Jesus, não vai acontecer, eu tenho medo de estragar, né, de perder a oportunidade de ser um instrumento de Deus e tudo isso que eu construí ser desconstruído na vida da minha filha. Então, por isso que a gente envolve ela bastante. É um cuidado, a gente envolve ela na edificação da obra, para ela ver o quanto é precioso você fazer parte de algo que é eterno. Exatamente. Então, eu sempre falei pra galera que trabalha conosco ali com as crianças, falo, você tá olhando para essas crianças, o que você vê? Porque a cada domingo, cada final de semana, a gente tá ali toda segunda, toda terça, toda quarta, toda quinta, toda sexta, todo sábado, todo domingo. O que você vê nessas crianças? Quando eu tô ali, eu tô vendo o futuro prefeito da cidade. Eu tô vendo um futuro jogador de futebol, eu tô vendo um futuro governador, eu tô vendo um futuro pai de família, um futuro empresário, você não sabe. Deus pode mudar a sorte dessa criançada toda aí, Deus pode. Amém. E vai mudar com o poder do evangelho que está sendo liberado através de um homem e de uma mulher de Deus. São sementes, né? Você pode ver que todos esses homens, você vê Kaká, você vê tantos outros aí, tantos artistas, né? Tantos homens de Deus que tantos profissionais que só chegaram nesse lugar de posição alta porque lá na sua infância alguém semeou uma palavra. Alguém semeou algo. Eu só tô aqui, gente. Por mais que eu esteja... Foi desde meus 8 anos, 7 anos, mas eu só tô aqui porque alguém na minha infância... Homens e mulheres. Mulheres de Deus. Minha mãe, eu falo que a minha mãe é minha mãe 2 vezes. Além de ser minha mãe biológica, é minha mãe espiritual. Porque minha mãe me trouxe ao mundo, me gerou, e a minha mãe me ganhou para Jesus. Aleluia. Minha mãe me ganhou para Jesus. Então, assim... Eu fico olhando assim, isso é algo poderoso demais. E é um exemplo vivo, né, pastor? É um exemplo quem tá vivo. dentro da sua casa vivendo o evangelho que tá pregando, né? E eu sempre falo assim, a minha filha, Maria Flor, eu falo assim, gente, a Maria Flor não vai ter o que reclamar quando ela tiver que escolher alguém para se relacionar, algo do tipo. Né, eu falo assim, porque a Maria Flor, ela é privilegiada. Sim. Ela é uma criança que tem um privilégio em Deus incrível. Eu falo assim, porque o pai dela é pastor, o avô dela é pastor, o bisavô dela é pastor. Rapaz. Os tios dela são pastores. Então, a Maria Flor, ela tá entrando numa 4ª geração de pastores. Meu Deus. Se for seguir essa linhagem, né, da parte da mãe dela, né, que é a parte do meu sogro.
E eu fico olhando assim, meu Deus do céu, olha que isso é poderoso. É. E toda a família dela, né, da parte do meu sogro, é uma família missionária. Sim. É uma família que cresceu nesse ambiente, que viveu uma obra missionária, que plantaram igreja. Então, peraí, não é só o papai da Maria Flor que planta igreja. O avô da Maria Flor é plantador de igreja. O bisavô da Maria Flor foi plantador de igreja. Já plantou igreja na Bahia, em vários lugares do estado do Ceará. Então, existe um legado. Então, assim, quando eu olho para minha filha, eu falo, gente, isso aqui não é normal, não. Tem algo poderoso na vida dela a ser feito. Então, assim, e isso é muito forte. Eu fico olhando assim, é um privilégio em Deus. Sim. Né, ser um instrumento de Deus. Eu até falei, Deus que me livre de ficar de fora daquilo que Deus está fazendo nessa geração. É isso. Deus que me livre, perder a oportunidade de ser um instrumento de Deus, de cura, de salvação, de libertação sobre a nossa geração. É uma oportunidade única que nós temos. É uma vida. Essa é uma vida só. Se você perder essa oportunidade, já era. Exato. E a gente vê essa galera de hoje perdendo tempo com coisas desnecessárias, com coisas sem valor, com coisas sem importância, se iludindo com coisas assim que não tem contexto bíblico, né, espiritual na sua vida. Então, assim, eu fico olhando assim, a Maria Flor, ela é privilegiada em Deus. Então, eu quero gastar a minha vida para quando ela tiver já numa idade de se relacionar, meu Deus, vai chegar esse dia. Oh, Deus. E ela fala assim, é o seguinte, eu quero me relacionar com um pastor. Amém. Eu quero isso pra minha vida. Sim. Eu quero estar envolvido. Eu não vou obrigá-la. Não vou. Sim. Se ela quiser ou não quiser, Mas se ela... o exemplo de Mas hoje vai que ter ela um ter dentro exemplo. de casa, Né? não- Porque o é um- exemplo rastra, né? Exato. A marca fica, Exato. o legado fica. Sim. Então eu acredito que isso é muito importante, porque a Maria Flor, ela tem aprendido a amar a igreja. Uau. Ela tem aprendido a cuidar da igreja, né? Porque hoje a nossa geração é a geração que ama coisas, É. mas detesta a Duas igreja. pessoas, E a igreja que eu falo aqui, para todo mundo que tá me ouvindo, eu não tô falando só de maneira institucional, eu tô falando do corpo. Isso envolve A também noiva. até a sua igreja local, onde Sim. você está plantado, né? Porque Deus nunca vai te dar algo em que você não reconhece o lugar que você está. Verdade. Então, ou seja, assim, eu falo muito sobre isso, né? E a gente tem ensinado ela esse amor pela igreja, Amém. essa lealdade pelas pessoas, esse cuidado, Sim. né? E a Maria falou, é incrível. É, eu vejo os vídeos dela com as crianças Ela é lá. incrível. Ela é frutífera, viu? É. Muito. Ela é frutífera. Amém. E isso marcou bastante, né? Então, eu acredito que tudo o que aconteceu lá atrás, como você falou no início, pastor Eric, somou Sim. para esse homem que hoje se tornou, né? Hoje a gente tem resgatado criança, salvado crianças, transformado lugares. A gente não tem um trabalho social, Sim. né? A gente tem a pregação do evangelho. É isso. É o que transforma. Isso que transforma. Por que entregar a cesta básica? Uhum. Porque é o que a gente faz. Sim. A gente faz isso. Uhum. Né? Nesses últimos anos, já a gente entregou mais de 40 toneladas de alimentos Meu no Deus. sertão. E isso qualquer um pode fazer. Sim. Isso qualquer um pode É fazer. verdade. Qualquer político, né? Qualquer cristão ou não Associação, cristão, qualquer associação pode fazer. Né? Mas agora pregar o evangelho, só um homem ou mulher de Deus que pode verdade. fazer isso. Pregar o Circular, evangelho, né? Acompanhar aquela vida. isso. Só um homem e uma mulher de Deus que pode fazer. É verdade. Só a igreja. E vamos lá, pastor. Vamos lá. Antes de você ir pro sertão, eu sei que você foi para muitos lugares, né? Quantos países o senhor já rodou? 13. 13 países. 13 Meu países. Deus do céu. Então, a gente quer ouvir uma experiência, algumas experiências que você teve no campo missionário, como que foi você ir para fora do país. Não sei se você imaginava isso na infância ou não, talvez só sonhava, né? E como que foi, até a adaptação, assim, né? De você se comunicar, pregar o evangelho para pessoas que têm uma língua diferente Diferente você, da sua, uma né? cultura diferente. Como é isso? Então, quando Deus me chamou e falou desse desejo, né, desse coração missionário, eu acho que todo mundo, quando escuta essa palavra missionária, a primeira coisa que vem na sua mente é uma obra transcultural. Você só imagina fazer missões lá fora. É África, Isso. é nesses lugares. Né? E você não sabe que tem uma África dentro de São Paulo, tem uma África dentro do Rio de Janeiro, tem uma África lá no Ceará, tem uma África lá em Goiás, que precisa de você. E aquela África ali precisa de você. Então, eu acredito muito. Eu acredito que vai se tornar até um livro. Eu tô preparando um material aí que é um Primeira livro. mão, hein? E eu falo muito sobre isso, né? O que Deus tem para fazer na sua vida, eu acredito que o espaço geográfico tem muito
né? Quando o Senhor fala assim, ó, né, lá ele dá aquela palavra, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Ele fala, começa lá pela Samaria, né? Vai todo aquele contexto até os confins da terra. Sim. Então, eu acredito que Deus tem um chamado para todos nós. Perfeito. Deus tem um chamado para você, Deus está fazendo através da sua vida em Cotia, Deus está fazendo através da sua vida no estado de São Paulo, Deus pode estar fazendo através da sua vida. A prova disso, por exemplo, você começa tá lá em Cotia, você está fazendo uma obra incrível, aí Deus tem te levantado pelo estado de São Paulo, ao ponto de você agora abençoar uma nação. A prova disso, que vocês vão lá pro sertão, né? Vocês têm estado lá conosco, no Ceará, já foi conosco pra Bahia. Então, a promessa se cumpriu. Então, literalmente, rolando o próximo passo seria agora nível... Não, na verdade, até você já foi para Israel também, né? Você já teve essa experiência de ir para outro lugar. Então, literalmente, essa promessa já se cumpriu na sua vida. Então, assim, só pra gente entender o significado, o peso daquela palavra. Igual na minha vida, já se cumpriu. Né? Já fui para Samaria, para Judéia, para Jerusalém, já fui para os confins da terra. Porque esse é o desejo. Eu acredito em um evangelho em que ele atravessa barreiras, espaços, né? Espaço geográfico. Então, quando eu tive esse desejo, claro que muitas pessoas imaturas, muitas das vezes, até que aquele coração desejoso, primeira coisa, vou para as nações. Né? E eu lembro que eu estava no seminário, eu morei um tempo lá em Porto Alegre, estava fazendo um seminário teológico, né? Faculdade de Teologia, e eu liderava uma célula. E essa célula só tinha 5 irmãos. Já até contei, né? Já sabe essa história, né? Mas os irmãos não sabem. Sabe agora. Estão sabendo agora. Eu tinha 5 irmãos. Um casal de anfitrião, o filho do anfitrião e um casal de irmãos, não eram crentes na época, né? Ô célula que me deu dor de cabeça. Mas eu liderava essa célula e eu confesso que o meu coração não estava naquele lugar. Não estava. Não estava naquele lugar. Eu estava liderando, mas meu coração estava longe. Meu coração estava nas nações. Né? E aí era desse jeito. E a minha célula não crescia, minha célula não multiplicava, minha célula não rompia, nada mudava a realidade daquela célula. Beleza. E aí, na época, a gente recebeu uma caravana de quase 50 missionários dos Estados Unidos. E eles ficaram conosco umas 3, 4 semanas lá em Porto Alegre. Né? A gente evangelizou a PUC, fez caça-tesouro. Mano, assim, nossa, a gente... Um arrastão, assim, foi forte. Meu Deus, até hoje tem frutos lá em Porto Alegre. E isso marcou muito a minha vida. E aí todo mundo de fora, todo mundo de fora, só americano. E aí, um dos últimos dias que eles estavam lá, tinha um pastor, que é o pastor Kendall. Ele é lá da Califórnia, Estados Unidos, San Diego, né, Califórnia. E ele chegou em mim, colocou a mão, aí eu não entendia muito inglês, mas ele falou... Não, mas tinha uma outra pessoa da equipe deles que falava português. Era americano, mas falava português, a Rachel. E ela aprendeu português só para vir pro Brasil para fazer essa missão conosco. E aí ele começou a falar, e uma coisa que marcou muito, que ele falou bem assim, ele tinha perguntado meu nome, né? Na verdade a gente já se conhecia. Aí ele falou assim, Alisson, Deus não vai te dar as nações enquanto você não reconhecer a nação que ele já te deu. Nossa, que forte. Eu, meu Deus, que nação é essa? Não tô vendo. A nação que ele havia me dado era a minha célula, de 5 irmãos. Enquanto você não reconhecer a nação que ele já te deu, Deus não vai te dar as nações. Aquilo marcou minha vida. Demais. Aquilo arregaçou porque eu achava que eu era muito perfeito. Você tava desprezando quem Deus... Não, eu achava que, tipo assim, eu era um nível muito alto, aquilo, eu não era pra aquele lugar. E, na verdade, as pessoas estavam te desprezando, né? Como não estão... Não me reconheciam, né? E aí, eu tive uma reunião pós esse evento, foi uma festa da colheita que foi feita lá. Após esse evento, eu reuni com a minha célula. 5 irmãos. Me reuni com aquela tropa que Deus me deu. Falei, irmãos, é o seguinte, a partir de hoje, nós tínhamos um nome, olha o nome da minha célula, né? Valentes de Davi. Meu Deus, nem o líder da célula era valente, meu irmão. O líder da célula tava querendo... Tava dentro da caverna, escondido o tempo todo. Só vai os valentes lutar, eu fico aqui, né? Deixa ele. E aí, falei, gente, é o seguinte, a partir de hoje a gente vai mudar o nome da nossa célula. Deus me deu uma palavra. E em vez de ser Valentes de Davi, a partir de hoje a nossa célula vai se chamar
Nação Embratel. Uau. Embratel era o nome do morro. Eu liderava o morro mais perigoso de Porto Alegre. Rapaz. Nossa. Você não tem noção, aquele morro ali. Meu Deus do céu. Aí começou a chamar, aí chamou de Nação Embratel. Fiz bandeira, Olha. slogan, fizemos Facebook, na época era Facebook. Comunidade. Não, até hoje ainda tem, Nação Embratel. E aí eles compraram a visão. Uhum. E aí eu peguei meus 2 líderes em treinamento pra ir comigo, né, no dia de célula. Falei, eu desci, porque como era em cima do morro, Uhum. eu pedi pra descer, o ônibus desceu na parada e desci lá embaixo. Sim. Bem no pé do morro. E aí eles achou que a gente ia visitar alguém, porque morava um jovem ali que ia na célula, bem lá no morro de baixo. Eu falei, não, a gente vai subir tudo isso aqui a pé. Quero ver se o coração de vocês estão aqui. Uhum. Fiz todo mundo subir a pé. Rapaz, A gente foi subindo a pé. Não, brabo assim, mas a gente foi subindo declarando. A nação Embratel pertence a Jesus, esse morro é de Jesus, esse morro é de Jesus, esse morro é de Jesus. Irmãos, aconteceu um estrago. A minha célula foi a única que se multiplicou. E essa multiplicação se tornou uma rede. Nossa. E essa rede hoje se tornou uma igreja. Meu Glória a Deus. Deus. Que louco. Foi um estouro. E o que aconteceu? Quando eu terminei no meu seminário, eu vou para a África. Uhum. O meu seminário terminou no dia 23 de dezembro eu embarquei para a África. Nossa. Você falou, é agora. Não, aí pronto, já concluí a obra, deixei uma obra Isso. estruturada, célula multiplicada, Era tudo o que aqui, Deus queria líder, de mim levantei agora. líder. Não, e foi assim, porque tinha um irmão muito precioso, né, que hoje ele é uma voz que fala na minha vida, né, é um padrinho, assim, um amigo, um irmão. E ele mora lá, ele reside lá na África, eles me levaram, passei uma temporada lá com eles. E eu fui pra África, assim, levei tudo, não deixei nada. Nossa. Quando eu fiquei lá um mês depois, foi quase um mês, e aí eu escuto aquela voz que era para eu retornar pro Brasil, né, que eu precisava voltar. Deus falou muito comigo assim, não se ilude com esse lugar. Não se ilude com esse lugar. Rapaz. Não é a sua terra. Não é o seu lugar. E Deus falou muito forte comigo, que você precisa voltar pro Brasil. Meu Deus. E beleza, eu volto pro Brasil, né. E aí foi quando eu voltei pro Brasil, né, e foi quando nasceu o Instituto. Depois de um tempo eu vou pra lá, e aí nesse intermédio, como eu falei pra você, tinha uma nação que queimava muito forte no meu coração, que era o México. Sim. Eu falava que ia ser pastor do México, né, aprendi a falar espanhol por causa do México. O Chaves teve uma influência muito forte na minha vida. Ele colocava chave em espanhol. E aí Chave de Ocho. Chave de Ocho. E aí isso me marcou muito, né? E aí, depois de muito tempo, lembro desse grupo de missionários que vieram dos Estados Unidos? Teve um casal que morou conosco um ano em Porto Alegre, eu virei super amigo deles, né? Eram 2 casais, são 2 casais, né? Que é o Dan, a Christy, e o outro casal que também é dos Estados Unidos. Eles ficaram um ano conosco em Porto Alegre, e eu ganhei o coração desse povo. Nossa, a gente ficou muito amigo, a gente conversava, trocava ideia. Era brasileiro. Não, tipo assim, foi uma aliança muito forte, uma amizade que até hoje nós temos essa amizade. Eles voltaram para os Estados Unidos, e aí a igreja deles, né, que é o All People Church, a igreja para todas as pessoas, estava plantando uma igreja em Tijuana. Eles estavam tendo um trabalho lá em Tijuana. E aí no dia que ele chegou no México, ele lembrou, ele falou assim que Deus fez ele lembrar de mim. Meu Deus. Lembra do Alisson? Que o sonho dele era vir pro México? Liga pra ele, pede pra ele vir pro México. Meu Deus. Ele me liga, me faz o convite e eu vou pro México. Nossa, irmãos, fiquei muito feliz. Que louco. Nossa, quando eu cheguei naquele lugar eu chorava, porque era uma nação que eu clamava a Um Deus. sonho, né? Realização de um sonho. Era uma nação que eu clamava, assim, eu orava pra Deus. Eu amo o Brasil, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, mas era um lugar assim que eu orava dia e noite pelo México, por causa... O México tem um pouco a ver com o que aconteceu pelo fato de ser uma das nações, como é o Brasil, da América Latina, com o maior índice de violência sexual infantil. Sim. E lá o mais forte é o tráfico Narcotráfico sexual. é muito pesado. Não, e também eu falo assim, até a questão do tráfico Sim. sexual, né? O tráfico infantil. Meu Deus. Então, assim, dali é a porta pra América, pra outros países, pra Europa. E quando eu cheguei ali, e tipo assim, velho, um dia eu era uma criança, né, que teve uma desgraça, uma fatalidade dessa que aconteceu na minha vida. Na outra eu sou um adolescente que tá servindo a igreja.
Na outra, eu já sou um jovem que está começando a vida e tô indo para um campo missionário e de repente agora eu tô ali, Meu né? Deus. E de repente eu tô num lugar que eu orei, que eu clamava, que eu abençoava e Deus me deu essa oportunidade de estar ali no México. E que vem a pergunta que você me fez, né? Que desses lugares, qual foi que me marcou muito assim na minha vida? Que é uma da história de uma das crianças que Deus me deu uma oportunidade. Quando eu estava no México, nós estávamos fazendo um trabalho voluntariado dentro de um orfanato. Eu lembro que era 2 orfanatos. Um desses orfanatos tinha mais de 200 crianças, era muita criança. E boa parte dessas crianças, elas foram tiradas do narcotráfico. Eles já estavam sendo treinados pra... Não, era tipo assim, também eu acredito, mas era tipo assim, o pai era preso, a mãe era preso, então não tinha com quem ninguém queria ficar com essa criança, Meu então Deus. tipo o Estado, né, Aham. pegava e botava dentro de um orfanato aquela Largava criança e ela lá. ficava ali, a refém de uma adoção, ou quando não acontecia. E aí teve eu sou muito, tipo assim, cara, eu me identifico bastante, né, com criança, com adolescente. Eu tenho essa facilidade de entrar no mundo deles, assim, de falar com eles. E aí teve um menino que chamou muito a minha atenção, que me marcou bastante, né? Que eu falo que foi uma das maiores experiências de influência, né? Do poder da influência que marcou minha vida. Esse rapaz, esse menino, eu perguntava pra ele, né? A gente virou amigo. E aí o povo lá fora acha que você é brasileiro, você sabe jogar bola. Então, quando você fala que é brasileiro, vamos jogar bola. Quer que você joga bola? E eu lá, você joga bola? Irmão? Eu pego a bola e saio correndo, tomo a bola. E aí, aí comecei, né, a conversar com as crianças e esse chamou muito a minha atenção. Eu perguntava pra ele, se eu fazer uma pergunta, Javier, o que você quer ser quando você crescer? Né? Por que eu perguntei? Eu perguntei assim pela perspectiva de vida, pela realidade, porque como é que... tipo assim, você tá ali num ambiente de várias crianças com a mesma realidade, é igual você tá ali no sertão. Deus tem me dado uma compaixão. Eu olho assim, às vezes eu tô andando na rua, eu passo assim perto de uma pessoa, dá vontade de chorar. Porque eu olho assim pra pessoa e falo assim, qual que é a perspectiva de vida que essa pessoa tem? Sente a dor dela. O que essa pessoa pensa? O que essa pessoa... Eu olho pra uma criança ali no sertão, eu falo, gente, será que essa criança sabe que tem um mundo lá fora? Sim. Será que essa criança sabe que tem uma oportunidade, que tem um trabalho, que tem um curso, tem uma faculdade, que tem um mundo inteiro lá fora? Tem crianças que nem sabem que existe um mundo lá fora. Então, assim, vai me dando aquela dor no coração, aquela angústia que eu falo assim, Deus, se não for o teu evangelho, a perspectiva de vida para essas pessoas, o que vai ser? Exato. Se não for o evangelho que gera um senso, um desejo de transformação social... O que vai ser? Nada. Nada. Porque tudo começa no Evangelho e tudo termina no Evangelho. Sim. Tudo começa em Cristo e tudo termina em Cristo. Então eu fico olhando as pessoas assim, dá aquela sensação assim de... Aquela coisa de querer pegar, cuidar, de querer levar para sua casa, de querer, sei lá, vem cá, vou pagar um curso técnico aqui para você, uma faculdade, uma atrás de algo. Porque qual é a perspectiva de vida? Né? Deus tem falado muito comigo, é uma das orações que eu tenho feito muito a Deus. Por isso que a importância da igreja olhar para missões como essas, né? Não só... Tem muitas missões como o Céu no Sertão, que tem feito um trabalho fantástico no Brasil, em lugares vulneráveis, e começar a investir recursos, porque imagina a gente começar a construir faculdades em lugares assim. Esse é meu sonho. Meu Deus. Sabe, imagina você construir faculdades, escolas técnicas. Meu Deus. Imagina você empregando esse povo, levando aí empresas para esses lugares. Sim. Você transforma Uma geração. Então, assim, e aí eu perguntei para ele falou, eu quero ser narcotraficante, Olha a resposta. quero ser bandido, Meu Deus. né, no linguajar popular brasileiro, né? Eu quero ser chefe de facção. Porque essa era a perspectiva de vida que eles tinham. Sim. É a realidade Eu até dele. entendia, porque esse era o mundo, o Javier não tinha outro mundo. Talvez o pai era a referência Isso, dele, o pai, o igual. tio, o primo, o irmão, né? E ele vive em um país, em um lugar em que é denominado por isso. Sim. Toda a influência daquela nação é sobre isso. E aí, de repente, ele me fala isso, aquilo foi como uma faca, assim, sabe? Veio aquela dor no coração. Eu falei, meu Deus, será que ele sabe o que ele tá falando? Será que ele realmente sabe? E aí, durante todo aquele tempo que eu tava ali, quando eu tinha contato com o Javier, eu perguntava pra ele falava a mesma coisa, eu quero ser narcotraficante. Eu cheguei lá na casa do Dan, né, do pastor que me recebeu, fiquei lá, era hospedado na casa dele.
Eu entrava dentro do quarto, fechava a porta e começava a orar a Deus. Eu botava o travesseiro pra eles não ouvir meus gritos, né? Botava assim pra abafar meus gritos, meu choro. Eu falava, Deus, eu não aceito isso. Eu não aceito, porque é inadmissível. O teu evangelho, é inadmissível o tráfico ser mais poderoso do que o evangelho. É inaceitável, né, as coisas do mundo. Eu falei pra Deus, eu falei, eu não aceito isso. Então eu quero que o Senhor me use como influência na vida desse menino. E eu comecei a olhar pro Javier de uma maneira diferente. Eu comecei a amar o Javier. Abraçar o Javier, cuidar do Javier, brincar com o Javier. Javier virou o centro das minhas atenções. Eu decidi gastar, enquanto eu estava ali, toda a minha energia sobre o Javier. E não foi fácil. Imagina. Não foi fácil. Eu falei, enquanto eu estiver ali, eu vou gastar, desgastar e gastar o resto que sobrou do que eu gastei com ele. E aí eu tava já indo embora, nossa, a gente criou um carinho muito grande, assim, sabe aquela coisa assim de, parece que a gente se conhece há tantos anos, parece que a gente era irmão, uma coisa assim. E a gente virou muito amigo mesmo. Ele ia pros cultos, a igreja buscava as crianças do orfanato para ir pro culto, para participar lá. Ele sentava do meu lado, meu amigo brasileiro. Ele falava de jeito assim, minha irmã brasileiro. E aí no último dia o Javier, ele me fez uma pergunta que eu perguntei para ele durante o período que eu tava ali. Ele falou assim, você não vai me perguntar hoje o que eu quero ser? Aí eu já sabia, né, a resposta. Eu falei, não, Javier, para com isso, deixa isso quieto, não precisa responder mais não, vou orar por você, tipo assim. Ele, não, mas eu quero que você pergunta. E naquela hora ali eu vi o olhar dele diferente. Sabe aquele olhar assim, choroso, aquele olhar melado assim, aquebrantado assim, e eu vi que, sei lá, que algo bom ia sair dele. Eu falei, tá bom, Javier. Eu sentei na plataforma lá do palco da igreja. Ele olhou e falou assim, eu perguntei, Javier, o que você quer ser quando você crescer? E ele olhou pra mim, falou bem assim, eu quero ser missioneiro. Uau. Que incrível. E por que isso me marcou bastante? Porque precisou de um homem de Deus influenciar aquele menino. Exatamente. Precisou alguém ser levantado como uma voz. Sim. Precisou alguém ser levantado como pai. Exato. Precisou alguém ser levantado como irmão mais velho. Sim. Por isso que eu falo assim, a gente tá perdendo muito tempo. Nós somos a mesma geração que ora pela volta de Jesus, é a mesma geração que fica de braços cruzados, omissa, que não prega pro Uber, pro taxista, pro cara que senta do lado, tá dentro do metrô, tem a oportunidade, nem pra própria família, nem vamos longe, vamos falar da própria família. Sim. Que não prega pro irmão, pro tio, pro pai, pro primo, pro avó, pro vô, e você tá perdendo a oportunidade. Mas é a mesma geração que ora Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Totalmente ao contrário, né? E uma das palavras que o Senhor fala é que o Filho do Homem, né, que ele virá quando todos conhecerem, né, quando todos souberem. O Evangelho precisa alcançar esses lugares. Então, assim, a história do Javier foi uma história que me marcou, porque Deus me mostrou o quanto um homem de Deus influenciado pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, pode mudar uma geração. Glória a Deus. Pode mudar eras, Amém. pode mudar épocas, pode mudar gerações, pode mudar cidades, estados e nações. Então, Deus, por isso que eu sempre falo, né? Deus, ele só precisa de um homem, de uma mulher. Exato. Só precisa de uma pessoa. Se essa pessoa se posicionar. Conta a história. Certa vez, uma escola levou umas crianças para conhecer a casa de John Wesley, né? E aí as crianças começaram a andar, conhecer aquele lugar, e aí a professora sentiu a falta de um aluno, de uma das suas crianças. E o ônibus já estava na hora de sair, e a professora andou pelo cômodo da casa, pro cômodo procurando aquele menino. E ela não encontrava. Ela sobe o andar de cima, e ela entra no quarto de John Wesley, né? Se você for hoje lá na casa de John Wesley, essa casa tá lá até hoje, né? É um museu, você pode visitar. Você vai ver que do lado da cama dele tá 2 buracos dos joelhos, da marca dos joelhos. Porque John Wesley gastava 8 horas por dia, 12 horas por dia, orando a Deus. Clamando por um avivamento, clamando ao Senhor. E a professora abriu a porta, viu a criança ali de joelho, em cima das marcas de joelho de John Wesley, orando, né? E a oração ele falava bem assim, Deus, faz de novo, mas dessa vez faz através de mim. Quando aquele menino terminou de orar, a professora colocou a mão no ombro e falou bem assim, Billy Graham, tá na hora de retornar para casa. Que louco. Demais. Olha o poder. Sim. Então isso é muito forte, Exato. né? Billy Graham se foi,
não está mais conosco. Aí eu te faço uma pergunta, pastor. Quem é o próximo Billy Graham? Exato. E é algo muito... Eu tava ouvindo um tempo desses uma pessoa falando que às vezes a gente deixa o tempo passar e, cara, vai chegar um dia em que, amém, a gente vai ser salvo, Sim. glória a Deus, a gente vai estar... Mas é o seguinte, o ministério que Deus te chamou, você não vai cumprir no céu, não vai precisar Não mais você vai- pregar no Você céu. não vai pregar, você não vai dançar, você não vai vai cantar, você ensinar. não vai fazer teatro. Não, você não vai. Exato. Então é agora. Esse é o O momento. tempo é agora. O tempo é agora. Exato. né? Então, assim, Eu queria fazer uma pergunta, Sim. pastor, porque eu acredito que seja a dúvida de muitas pessoas que estão fazendo, né, o ministério, que estão realizando a obra de Deus, mas às vezes param num primeiro não que Deus dá. Eu queria só verdade. voltar um passo com o senhor, né, pra gente falar sobre esse sentimento, sobre os sentimentos em meio, né, ao propósito, ao chamado que Deus tem pra nós. Porque tudo que o senhor viveu no México passou pelo não da África, por não exemplo. da África. E assim, E o que eu vivi na África lá passou, porque eu lembro. Vai, depois eu falo. Você deu um gancho aqui, eu lembrei, porque a minha liderança Pode na falar. época, ela tinha me dado um não. A gente tava até só. conversando agora, É. descendo a Paulista, eu e o Exato. pastor Eric aqui, e a gente tava conversando dos testes de Deus na nossa vida. Sim. E a minha liderança me deu um não. Olha, Eu recebi 2 não. Um não, né, assim, mais ou menos um não. Porque quando foi pra mim pro sertão, a minha liderança falou assim: você pode ir, mas não conta com os nossos recursos. É quase um meio não. É. Tipo, você vai, Por mas sua não me conta. liga. Mas não- Vai por sua conta. Exatamente. E depois, né, um outro não. Um outro não. Sim. Né? Então tudo passa pelo teste. Aí, pode finalizar, eu falo. Mas é exatamente sobre isso. Quando o senhor chegou com todas as suas coisas lá na África, não deixou nada no Nem Brasil. livro eu deixei. Cara, fui com todas as minhas intenções, motivações. Tudo. Fui com de peito aberto pro meu chamado. Cheguei lá e Deus falou pra mim... Deus não, tá aqui não brincando é o comigo, meu- é? aqui não Deus é tá o seu tirando lugar. onda. Poxa, Foi. o que eu faço depois Eu disso? voltei muito triste, eu confesso. Sim. Muito O triste, que que assim. não te deixou parar no meio da Ah. caminhada? É o que a gente acabou de falar. Essa chama é entender que eu só tenho uma oportunidade. Aleluia. Se eu abrir mão dessa oportunidade, eu vou ver alguém ocupando um lugar que foi Meu feito para Deus. ser meu. Eu não quero isso. Tristeza. Meu Não Deus. quero. Eu acho que a pior coisa que tem na vida é você ver alguém num lugar que era para ser seu. E Deus, e você sabe que era para ser seu. Imagina Saul vendo Davi, né? Você sabe que era para ser seu. Você sabe, lá no fundo você sente, você fala assim: mano, era para ser eu. Mas eu disse não. Meu Deus. Ou eu respondi da maneira errada. Então, assim, os nãos, muitas das vezes, assim como os sims, vão ser teste na nossa vida. E a gente precisa ter sabedoria em Deus para responder o teste. Quando a minha liderança me falou isso, eu fiquei muito triste. Eu não fui também para pedir recurso, mas eu acho que talvez poderia ser um mínimo, Aham. né? Ah, vamos lá ajudar o irmãozinho que tá lá no sertão do Ceará, não sei, mandar aqui nem que seja para ele comprar algo, uma chinela, um sabonete para ele tomar banho, algo do tipo. Eu não fui para pedir, eu queria a bênção. Sim. Eu queria ir debaixo de uma bênção. Aham. Mas quando ele me fala aquilo ali vem como choque também. Porque eu comecei a ver a realidade que se encontra a igreja brasileira, não só a minha igreja local, mas a igreja no todo. Tem um dado, pra você ter uma ideia, que fala que nós investimos mais em pizza do que em missões. A igreja mundial, a igreja evangélica mundial, que eu falo, né, a Sim. igreja cristã na totalidade, ela investe em menos de 17 centavos por ano em missões. Nossa. Que doideira, velho. Gente, É. pastor Eric, o que você compra com 17 centavos? Não é nada, nem bala. O que você compra? Nada. Nada. É. É o que a igreja é o que a igreja investe. Aham. Então nós preferimos. Olha só pra você ver. Ah, vamos fazer um evento de missões, um culto de missões. Traz sua oferta. Gente, eu falo isso para que gere um temor no nosso Sim, coração. sim. A gente não tem recurso. A gente não tem dinheiro. Terminou o culto. Ah, vamos comer aonde? Ah, vamos procurar melhor pizza? Aham. Vamos no melhor sanduíche? É. Cara, é conflitante. Enquanto isso, existem mais de, sei lá, 50 mil missionários no campo. É. Eles não querem muito. Verdade. Eles não querem muito. Não. Muitas vezes eles nem querem nem o dinheiro das igrejas. Mas é o cuidado. Exato. É o tipo assim, você tá aí, mas nós estamos aqui Exato. com você. Isso importa. Conte conosco. É isso. Então, é o que muitos, acho que se você fosse perguntar esses 50 mil missionários que hoje estão no campo servindo, Aham. eles iam falar isso pra vocês. Eles não querem um dinheiro de uma igreja. Sim. Eles querem se sentir que tem gente Perto. perto. É. Que eles são guardados, que, né, que são protegidos. Então, os não fazem parte. E você precisa ter sabedoria. É. Então, assim, porque qual que é o erro dessa geração? Vamos lá.
a gente é uma geração empolgada. Deus vem cá e fala assim, usa alguém e fala, olha, eu vou te levar para as nações. Talvez até fale uma nação específica, vai lá, vou te levar para a África, vou te levar para os Estados Unidos, vou te levar para a Colômbia. Amanhã você está comprando as passagens para a Colômbia. Totalmente despreparado. Vamos voltar lá para a história de Abraão? Sim. Abraão, sai da casa do teu pai, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele andou, sei lá quantos anos, para entender qual era o lugar. Paulo também, né? Paulo da mesma forma. Então, ou seja, quando Deus libera uma palavra, eu acredito que existem dois tempos para a palavra, né? Existe o tempo agora e existe o tempo futuro. Sim. Porque pode ser uma palavra para agora, você vai colher agora, você vai agora. Mas pode ser que daqui 20 anos Deus te mande para Colômbia. Exato. O que você vai fazer? Mano, vai fazer um curso de espanhol. Se preparar. Vai se preparar. Vai conhecer a cultura daquele lugar. Estuda aquele lugar. Sim. Você não chegar lá falando na abobrinha, despreparado. Aí você fala que foi culpa da sua igreja. Não, aprenda a falar espanhol, se prepare, estuda, ouça pregações em espanhol, ouça canções. Quando eu fui pro México, até a configuração do meu celular eu mudei, era em espanhol. Eu comprei uma Bíblia em espanhol, pronto. Eu falo que eu falo que a unção de Paulo é a unção de camaleão, porque o camaleão ele se adapta ao ambiente, né? E Paulo era assim, ele estava ali, ele falava daquele jeito, ele mudava, então assim, ele não perdia a essência do evangelho, mas ele se adaptava àquele lugar. Então assim, eu tenho isso comigo, se eu tô lá no México, agora eu sou mexicano, eu só como tacos, eu só falo espanhol, meu celular é espanhol, a Bíblia é espanhol, porque eu preciso de alguma maneira ser uma influência na cultura daquele lugar. E como é que eu vou influenciar uma cultura se eu não conheço? Exato. Aí eu vou bater de frente, você bate de frente com a cultura. Você bate de frente com a cultura, é igual você pegar um gaúcho lá do extremo sul, um gaudero, e levar lá pro extremo do sertão. É loucura, gente. É doideira. É verdade. É o que tá acontecendo. Então, assim, pode acontecer que essa palavra é pra agora. Sim. E Deus tem pressa na sua vida. Mas pode ser que é mais pra frente. Exato. Então, o que você faz? Existe o espaço, né, do tempo, da palavra e do cumprimento. Existe toda uma caminhada, todo um processo. Se prepara, meu irmão, sirva a sua igreja, sirva seu lugar. Uma das coisas que eu falo assim, sabe, pastor? Eu posso olhar para trás e ver meus rastros. As lideranças, né, que foram poucas, mas que passaram pela minha vida até hoje, eu honro as minhas fontes. Eu reconheço as minhas lideranças, eu tenho portas abertas. E tipo assim, eu tenho o respeito deles. Não tem um para falar um A sobre mim. Tipo, eu falo diante de Deus mesmo, assim, o Alisson era aí, não sei o que, não. Eu sempre honrei o lugar que eu passei, o lugar que eu estive. Por mais que, quer dizer, morei lá em Porto Alegre. Eu só fui para Porto Alegre por um tempo de estudo. Mas o tempo que eu fiquei ali estudando, me formando, eu me entreguei por aquele estado. Eu amei os gaúchos, eu servi os gaúchos, eu tomava chimarrão, eu nem gostava daquele gosto amargo, mas tomava, eu tava ali, torcia pelo Colorado, pelo Inter lá. Então, assim, vesti a camisa mesmo, me tornei um gaúcho mesmo, nato. Então, assim, não, a pessoa que quer bater de frente, você não bate de frente com cultura, você influencia. É isso. Você entendeu? E entra isso. Então pode ser um não que você tá ganhando agora, é um sim mais pra frente. Então tudo faz parte de um teste. E quando você ganhar um não desista. É aí que prova onde tá o seu coração. Então um não é pra sempre. O não é eterno. Exato. Mas ele pode ser eterno. Acontece o erro lá quando o Senhor liberta o povo e ele anda no deserto durante 40 anos, numa viagem que era 40 dias. Exatamente. Aí pode acontecer isso. É a reação. É a sua reação, então é o que você faz. Porque no meio do caminho, até pegando esse gancho pra gente fechar os não de Deus, se no meio do caminho, no meio do não, eu não volto pra me relacionar com Deus da promessa, se eu fico ali na minha dor, na minha frustração, eu queria fazer algo e não deu certo, sendo que Deus só queria uma relação mais profunda, sendo que Deus só queria nos desenvolver nele, a gente acaba perdendo todo o propósito. Porque, como a gente falou, tudo parte de um ambiente de relacionamento.
E por isso que eu falo que você tem que se preparar, porque o cara não ora, não participa dos cultos, aí quer ir pras missões. Não, gente, para. Você não faz missão nem na sua igreja, vai fazer missão aonde? Às vezes nem dentro de casa. Nem dentro de casa quer fazer, então acho que em tudo parte disso. Eu falo que a minha mãe me preparou pra vida, porque minha mãe, desde pequena, ela me ensinou a fazer minhas próprias refeições, a lavar minha própria roupa, a limpar a casa, a varrer terreiro. Então minha mãe me preparou. Minha mãe, ela colocou no mundo desde já um filho missionário e ela preparou. Então eu posso estar onde eu estiver hoje, que eu sei me adaptar, eu sei me virar, eu sei resolver, eu sei ir atrás, eu não vou ficar ali de braço cruzado, chorando e culpando a igreja, porque a igreja não tá nem aí pra mim. Não, mano. Paulo fazia tendas, né? Exatamente. Top, incrível. Pastor, é isso daí. A gente tá chegando na reta final aqui, a gente quer entender como que é o seu momento hoje, como tem sido o trabalho lá no sertão, quem você tem alcançado, como tem sido, a gente quer saber um pouquinho mais sobre lá. Então, aí depois de tudo isso, volto novamente pro sertão, porque o Ceará tem 2 fases na minha vida, né? Foi um antes do seminário, que aí vem... Antes do seminário eu passei 1 ano e pouco lá, e depois do seminário... No Ceará mesmo? No Ceará, lá próximo de Sobral, uma cidade bem sertaneja mesmo. E aí depois vem México, vem África, vem alguns outros países, né? Paraguai, Uruguai, né? Tive a oportunidade de ir pra Europa também. E aí, beleza. E hoje nós temos uma instituição lá no sertão, né? Que foi uma palavra que Deus liberou. Inclusive agora nós vamos completar 8 anos de missões. Glória a Deus. Né? E é um privilégio ter vocês conosco, né? E já tem o quê? Já estamos uns 3 anos já? 3. Vai fazer quase 4 anos já, né? Quase 4. Olha aí, viu? Já estão aí, viu? Já, porção dobrada já. E é um privilégio ter vocês conosco. Então, já são 8 anos, né? Nós temos feito um trabalho muito incrível, né? Como eu falei, o Céu no Sertão não é um trabalho social. Sim. Por mais que tenha essa pegada por causa da cesta, da construção de um poço, algo daquilo, mas nós estamos preocupados com a pregação do evangelho nesse lugar. Então, a salvação. E aí hoje, graças a Deus, assim, a gente tem um trabalho poderoso lá. A gente já alcançou mais de 5.000 crianças, né? Já são mais de 97, 96 comunidades alcançadas, né? A gente está falando de distritos que muitos deles tivemos a oportunidade de chegar pela primeira vez, né? Nós desbravamos mesmo, assim, no meio do mato ali, daquela caatinga sertaneja ali, lugar que ninguém muitas vezes nem chegou, não das comunidades. Tem mais de 70 anos, nós fomos a primeira missão, a primeira instituição cristã a chegar lá. Vocês foram, a Gamileira é uma das comunidades que nós fomos a primeira instituição missionária, nós somos os primeiros missionários. Então o Céu no Sertão tem uma obra pioneira ali. Então assim, e hoje nós temos um trabalho semanal com as nossas crianças, são mais de 120 crianças, né, de uma maneira direta e indireta, semanalmente, que fazem parte da nossa missão, onde a gente serve refeição, café da manhã, muitas vezes o almoço também, aí tem um tempo de qualidade. Agora a gente vai começar nessa parte do acompanhamento escolar, dessa parte de reforço, construímos até uma cozinha lá no sertão. Então assim, Deus tem feito muita coisa e nós queremos avançar muito mais ainda. Amém. O nosso desejo é que o Céu no Sertão seja uma extensão de Deus na grande comissão no Nordeste brasileiro. Eu acredito nisso. Então, tem sido um privilégio em Deus fazer parte dessa obra. Amém. Glória E eu convido vocês, os que estão nos ouvindo, que ainda não foram, a estar conosco e ver de perto, viver conosco o que Deus tem feito lá. Exatamente. E, pastor, como que as pessoas, né, conhecem o Instituto, aproveitando, né? Onde as pessoas encontram, como elas podem ajudar? Hoje nós temos o nosso Instagram, que é @Céu no Sertão, né? Mas aí você tira o tio e o acento lá agudo. E temos a nossa página no Facebook, nós também estamos construindo o nosso site. Eu acredito que até o final desse ano, em nome de a gente consiga já lançar o site. E as pessoas podem estar por dentro das nossas missões, dos nossos eventos, dos nossos impactos, né? E vai ser um privilégio ter essas pessoas conosco, estar junto conosco lá. E além dessas crianças, né? Tem as famílias, são mais de 200 famílias que são mantidas mensalmente com cestas básicas, né? E com águas lá no sertão pela nossa instituição. E eu vi que você postou um dia desses, né? Sobre o índice de abuso sexual no estado do Ceará, né? É o que as pessoas me perguntam. Por que missões no Ceará? Né? Você tem por quê? Por que você não foi para outro lugar? O Ceará hoje é líder no ranking entre o estado do Brasil com o maior número de pontos de prostituição infantil. Meu Deus do céu. É o Ceará hoje, né? Em seguida vem Pará, depois vem Paraná e aí vai indo, né? Então hoje o Ceará lidera. O Ceará hoje lidera.
né? Então, assim, a gente tá ali por causa disso. Nós E estamos vencendo e vamos vencer mais ainda esse principado. A gente viu aquilo que o Senhor te fez, né, fez na sua vida cicatrizando, se tornando uma habilitação naquele lugar. Para falar na vida de outras pessoas. É incrível. Por isso que eu falo que existe o lado bom da cicatriz, Exato. da dor, né? E Deus é especialista em pegar a nossa dor e transformar em combustível. É verdade. E talvez você Isso. hoje esteja passando por essa mesma situação do pastor, né? Não especificadamente ter sofrido um abuso, mas você esteja com uma dor que você acha que a tua vida Acabou, o fim ali. não tem mais pra onde ir, o que fazer. Ainda tem solução pra você. Tem solução. Deus, ele pode cicatrizar essa tua dor, ele pode estancar essa dor com o amor dele, com a graça dele, com a Amém. misericórdia dele, e te fazer um instrumento poderoso nas mãos dele, e o seu testemunho ser um propósito absurdo para pessoas que também estão sofrendo o que você sofreu. Sim. Então, realmente se entregue ao Senhor, entregue essa dor ao Senhor, né? Porque ele é poderoso não apenas para curar, mas para transformar aquilo que foi maldição na tua vida em bênção. Amém. Né? E aqui a gente tem um exemplo vivo disso, que é o Amém. pastor Alisson, que tem frutificado, que tem transformado através do Espírito Santo muitas e muitas pessoas. Sim. E eu tenho certeza absoluta que Deus ele quer te despertar nesse tempo para te usar. Amém. Amém? Só dê lugar e permita ser esse instrumento. Amém. E para encerrar, pastor, o que você deixaria aí de recado para nossa galera? Uma palavra? Amém. Na verdade, eu queria dar um conselho, Amém. né? Ame a Jesus, né? E ame a sua igreja Sim. e ame as pessoas. Porque a gente tem invertido muitas coisas, a gente tem valorizado mais ministérios Sim. do que as pessoas. E pessoas, elas estão acima de ministério. Verdade. Então, ame, né? Acho que isso é a maior pregação do evangelho, a maior pregação de Jesus, né? Aquele que não for capaz de amar o seu próximo, Meu Deus. né? Então, assim, a maneira pela qual eu expresso esse amor, primeiro eu me amo e amo quem está ao meu redor, Sim. né? Então, é esse reflexo, né? Então, assim, e valorize o lugar que o Senhor tem te plantado. Talvez você não reconheça, porque os nossos olhos estão condicionados de maneira natural a não enxergar aquilo que é espiritual. Sim. Então, por mais que você não veja os frutos são a realidade, os frutos existem e eles estão aí. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Que demais. Obrigado. Pastor, Bom te ouvir. uma honra te receber aqui. A honra é minha. Amamos. A honra é minha. Te amamos. É sempre um privilégio estar aqui com Meu vocês, Deus do céu. com essa galera incrível. Amém. E obrigado pelo convite. E é isso, meus irmãos. Eu gostaria de pedir para que você possa seguir o Céu no Sertão, Pastor Alisson. Lá no Instagram tá Pastor Alisson, né? PR Alisson, né? PR Alisson. PR Alisson. Busque, invista nessa obra. Nós temos, né, como igreja, Sim. abençoado essa obra, E muito. feito algo juntos. E a gente deixa esse convite para que você também possa conhecer mais a história do pastor, a história do Instituto e fazer parte também. Com certeza. Né? Deus ele quer muito que você vá lá, conheça, seja alguém que patrocine essa obra Sim. também, porque juntos, como diz a nossa querida pastora Kátia, nós somos muito mais fortes. Uau. Amém? Vamos pra cima. É isso aí, chegamos ao fim. Queremos isso. deixar um grande abraço para todos vocês, não é, Gra? Deixa o seu curtir aí embaixo, comenta o que você achou disso, se você tem alguma pergunta, se você quer, sei lá, deixa o teu comentário, curte aí, é isso. Que Deus abençoe. É isso aí, um salve para você, um salve para todo mundo, compartilha esse vídeo e tamo junto, gente. Um grande Deus abraço, abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau.